Vamos ver o Zacarias labiar e o Diniz. E vai labiar o quê? Sobre o quê? Vamos ouvir. Pode colocar o Zacarias e o Diniz falando dele, tá? Vai lá. Eu estava muito feliz com o primeiro gol em Corinthians. Eu estava esperando 3 meses por uma vez no titular, né? And, the coach gave me the opportunity to play today. So I'm very happy for this chance, and I hope I made him proud. Ele vai para a seleção, para a Copa? Ao trocar o time, vinha numa sequência de fato desgastante. Jogar lá no campo do Botafogo é um campo que judia muito dos jogadores, e ao mesmo tempo a gente ia ter muito pouco tempo com a viagem para o jogo do Atlético Mineiro. E a gente estava classificado na Libertadores, era uma chance de botar os jogadores para jogar, que são jogadores que eu confio, e praticamente todos os jogadores já jogaram titular. Por exemplo, dá para falar com o Alan, Anderson Reverso, chegamos com a zaga titular. O Zacarias é um jogador que eu conhecia pouco e eu estou conhecendo ele aqui agora. Ele tinha entrado muito bem, agora acho que é do Barra. Depois a minha ideia era dar uma sequência para ele. Ele teve um probleminha no joelho, já está legal. Então foi muito bom ele ter jogado, já respondendo a tua segunda pergunta. É um jogador que eu tenho muito técnico e eu estou conhecendo ele agora, mas eu acho que ele é um jogador que ele pode jogar certamente mais de uma posição. Ele pode jogar nessa posição que ele jogou hoje, ele pode jogar de 10, pode jogar de segundo volante. Então, é um jogador que eu fiquei muito contente com a participação dele e por ele ter feito o gol. Eu tô um pouco preocupado aqui. Mas eu achei importante aqui a gente pontuar isso, né? O Corinthians ia jogar domingo passado com o Botafogo, no Rio de Janeiro, no plástico. Então, ele deixa claro isso, né? O desgaste é muito maior. Quando você joga no plástico, o desgaste é muito maior. Então, o que ele fez? Eu precisava poupar o time, senão eu perco os jogadores aí para Libertadores, para o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians está na zona de rebaixamento, entendeu? Para a Copa do Brasil. Então, isso foi... Provavelmente já estava na cabeça do Diniz já há algum tempo. Pode ser, né? Sim. E o Corinthians precisa ganhar do Atlético Mineiro. A explicação é essa. Precisa ganhar. E agora é em casa, certo? É. Se fosse no plástico de novo... Aí tava lascado. Tava lascado. Aí, o meu medo, Isa, é que esse time do Corinthians aí que o Diniz botou na Libertadores ontem seja o time de uma oitavas de final. Porque eu não sei quem vai estar nesse time na volta da Copa do Mundo. Mas é o que a gente está falando, né, o Alfinete? Eu acho que a grande preocupação mesmo do segundo semestre é entender qual Corinthians vai jogar, qual Corinthians vai estar à disposição do Diniz. Porque... quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e pensa, o Corinthians está lá embaixo, mas o Corinthians tem mais time que muita gente ali, então pode se safar. Tá, só que hoje tem mais time, né? E aí, no segundo semestre, como que vai estar esse Corinthians com os possíveis jogadores que vão embora? Pois é. Então, eu acho que Quem é que vai embora? Preocupação. Quem é que vai, Isa? Quem vai embora? Vamos lá, de especulação ainda, porque não tem nada concreto, a gente só vai ter coisa concreta quando abrir a janela de fato, mas Yuri Alberto, né, que inclusive externou que quer sair, Hugo Souza, todo mundo tem falado, né, que é um possível jogador aí para sair também, Breno Bidon pode receber proposta, assim como o André, que até inclusive perdeu espaço, né, depois da queda de rendimento dele. Já falei que esse já foi, tá só o corpo aqui. E o Memphis, que ainda não renovou o seu contrato e tá cada vez mais difícil porque o Corinthians quer. Quem mais? E tem proposta pelo Mateuzinho. Mateuzinho. O Mateuzinho. E assim, o Memphis tá cada vez mais difícil porque o Corinthians quer um parceiro para arcar com todos os custos de contrato do Memphis. Só que tá muito difícil. O Corinthians não tem conseguido arranjar essa parceria. Olha, tem que demitir esse cara do marketing do Corinthians, hein? Quem que é esse cara, hein? Não é possível, cara. Não é possível. Com o apelo popular que o Corinthians tem, a marca do Corinthians, o Memphis é um cara carismático, não conseguir vender o cara, olha, esse cara... E outra, tem um problema aí. Eu não sei quem que é, mas esse cara, ele é artista, viu? E tem um problema aí, né? O Corinthians está com transfer ban, claro que vai pagar o transfer ban. Só que vai pagar como? Com venda de jogador. Então vai precisar vender jogador para pagar. Banco, né? Mas... 7 milhões para nós destrói a instituição. Nunca mais trabalha. Mas pro Corinthians 7 milhões não é nada, pô. A Isa tá falando do Memphis aí. O Memphis não tá jogando. Isso que eu queria falar. Os caras que vão sair. O Memphis não tá jogando. Não tá jogando. Então não vai fazer falta. O Bidon
Vai fazer falta, mas eu acho que o Corinthians ali no meio campo tem vários jogadores ali. Porra, mas Entendeu? da Não, vai classe fazer do Bidon? falta. Mas o Garro mesmo pode suprir ele. O Garro pode suprir ele. Entendeu? Ele ganhou espaço com a má fase do Garro. Certo? Yuri Alberto. Esse é problema. Esse é problema. É um jogador que o Corinthians vai ter que contratar. Mas é o Bagre aqui que o Perrone falou. Não, o não Pedro falei. Raul. Não falei, eu botei na enquete. Mas a torcida mesmo tá dizendo isso, ó. Entendeu? Mas tudo bem, eu acho que ele vai ser um problema. Mateuzinho. Pode ser um problema. Eu acho ele um bom lateral. O Hugo tem reposição, porque o goleiro reserva do Corinthians não acho ruim, não, cara. Acho bom, mas claro, é uma perda. Então, estavam falando aí do João Paulo, goleiro do Santos, que o Bahia vai devolver agora na metade do ano, não jogou, pode transferir, que poderia ir pro Corinthians. É um goleiro experiente, entendeu? Levou o Santos pra Série B. Obrigado, Sormani, obrigado. Vamos ver Que experiência, o hein, Diniz e o Zacaria, que é amigo do Memphis. Quer dizer, Memphis, que você mandou o Zacaria pra nós e você vai embora, né? Você tá achando graça nisso aí. É igual os Trapalhões. O Diniz vai falar do Zacaria e o Zacaria vai falar do Memphis e o Corinthians acho que vai ficar na saudade com o Memphis Depay. Vamos ver. Então, ele tem chance de jogar. Ele está no processo de transição. E eu conto com ele. Tenho um desejo muito bem a permanência do Memphis. É um jogador extremamente diferenciado, já falei mais de uma vez. Ele tá falando do Memphis, né? E eu espero, de fato, que ele fique para nos ajudar. Ele quer muito ficar aqui. A nosso time também quer Memphis ficar aqui. And the club will do everything to keep him. And Memphis, he loves Corinthians. He loves Corinthians. I have many conversations with him. And the club knows also. He loves Corinthians. He wants to stay. So I have a good feeling that he will stay. Ô, Um Sormani, bom como que é essa pressentimento história? de que ele vai ficar, ele falou isso, é uma entrevista. Então, mas como que é essa história? O jogador... Porque se ele quiser ficar, ele fica. Não é? É, mas não se sabe. por Depende do jogador, não é gente. assim, não é assim. Ah. O Corinthians deve 40 milhões pra ele, não pagou até agora, gente. Eu quero ficar, mas eu quero receber. Você tá trabalhando num lugar, você adora o lugar é maravilhoso, você está bem com todo mundo, putz, pô, a audiência tá boa do programa, blá, 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 você não recebe. Passa 12 meses sem receber nada. Você, pô, eu quero Não é o continuar caso aqui. do Memphis, hein? Ué, o Corinthians O tá devendo Corinthians 40 deve milhões pra pra ele são as premiações. O Não sei. salário dele está em dia. O que o Corinthians deve pra ele é que ganhou não sei o quê, tem que dar X. Fez não sei quantos passes, tem que dar Y. Sim, mas Tal. o cara conta as com esse dinheiro, premiações. sim. Não é que não é que ele não tá ganhando nada, entendeu? Sim, mas ele tem 40 milhões de reais pra receber, pô. Tem 40 milhões de reais pra receber. Bem, isso é verdade. Entendeu? Então, eu acho que quando ele fala ele quer ficar, é no sentido, escuta, precisa acertar essa situação. Eu quero ficar, mas eu quero receber. E isso é um pepino, viu? Porque 40 milhões numa briga judicial que leva alguns anos, com Nossa, correção vai pra 100 monetária, milhões. vai para 80, 100 milhões. Isso eu falo de causa Mas própria, me porque o parece- São Paulo afunda por causa disso. Pelo que eu tenho coletado aí de informações, o problema não é esses 40 milhões que o Corinthians deve para ele de bonificação. O problema é... São 7 milhões de euros, pô. Não é pouca coisa. O problema é o salário, as regalias lá, o hotel, tudo. É isso que tinha que resolver. O E aí impasse não é esse. Aí depende dele tirar tudo isso daí para poder ficar no Corinthians. Aí vem a sua Gente, pergunta, pega o não cara, depende do faz uma jogador? propaganda aí do Rosewood, que é o hotel que ele mora, que pouquíssima gente sabe que existe. Pouquíssima gente sabe. A gente só passou a tomar conhecimento desse hotel por causa do Memphis. Entendeu? Pô, faz uma parceria, paga metade do que teria que pagar. O hotel não vai quebrar por causa disso. Gente, é o que eu falei agora há pouco. O cara do marketing do Corinthians é muito ruim. Eu não sei quem é, mas ele é muito ruim. Mas eu vou dar uma sugestão, caso o Memphis não assume isso fique. daí. Não quero, eu quero receber, né, o Sormani? É verdade. Eu vou trabalhar sem receber É também? verdade. Não, né? Mas eu dou uma sugestão aí, caso o Memphis saia do Corinthians, pega a faixinha e dá pro Labiar, porque ele já sabe fazer o negocinho, então só falta a faixinha pra ele. Por que não Sormani. bota o hotel na faixinha dele e joga com isso aí? Por exemplo. Eu já dei uma ideia aqui, ó. Tá vendo? O iFood, por exemplo, na faixinha. sei lá, cara. Qualquer coisa. Hein, Não Isa? é? iFood na faixinha. Não Palmeiras pode já colocar passou no por jogo. vacas magras. Não pode colocar Cê no lembra, jogo, pô. mas fora do jogo, fora de Já. campo. Dá uma dica aí pra nós. O Palmeiras já passou por vacas magras, a diferença é que o Palmeiras não tinha o Memphis nas vacas magras. Mas tinha lá o Era o Valdívia Valdívia. e olha lá.